Oi, oi. Oi, pessoal, tudo bem? Que bom ter vocês aqui. Boa noite, Adriana. Boa noite, Sérgio. Eu já te convidei. Oi, Oi, Sérgio, tudo bom? tudo bem, Gabi? Tudo bom? E você? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Bem-vindo a todos, muito obrigada a todos que estão aqui presentes. Boa noite. Muito obrigado, Sérgio, por aceitar o convite. Fiquei muito honrada, fiquei muito feliz, tá? É um momento muito especial. Pessoal, no final também eu vou desativar os comentários e no final pode fazer pergunta, tá? Eu sou a Gabi Cerzílio, eu sou terapeuta corporal, educadora física, professora de yoga e massoterapeuta. Eu cuido exatamente do corpo mais profundo, né? Sabendo por que que essas tensões surgem no nosso corpo, né? O que que acontece exatamente por trás das doenças e das nossas dores. Eu fiz o meu mapa dármico com o Sérgio e achei super interessante, me ajudou muito. E eu trouxe ele para falar um pouco do mapa dármico para gente. Agora a palavra é toda com você, Sérgio, pode se apresentar. Primeiramente, Gabi, obrigado pelo convite, pelo teu carinho, pela tua cortesia. Obrigado. Sinto muito honrado estar aqui no teu Instagram. Bem, eu acho que é importante eu falar algumas palavrinhas a meu respeito, para para quem não me conhece. O meu nome é Sérgio Seixas, eu sou do Rio de Janeiro. E o meu começo lá atrás foi através da música. Eu me formei em composição pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, bem jovem, né? E aí, pela literatura, dramaturgia, com livros editados, algumas peças publicadas. E aí, em 1981, em agosto de 81, eu comecei a estudar astrologia e muito rapidamente comecei a trabalhar. Estudei com a Cláudia Lisboa, foi uma bela iniciação, uma astrologia humanista, fundamentada muito no Danny Rudhyar, Stephen Arroyo, Howard Sasportas, Alice Green, esse povo maravilhoso, que vinha de uma tradição também junguiana muito boa. Mais na frente, eu me formei também em medicina chinesa, acupuntura, shiatsu e ervas, fitoterapia chinesa, né? E ao longo desse tempo todo, mais de 20 anos, eu e Lígia viemos estudando, pesquisando a nossa verdadeira história, a nossa história da humanidade, a nossa verdadeira história, para que a gente possa tocar os corações das pessoas num sentido mais profundo e não da história que a gente conhece, que é uma história maquiada, uma história distorcida, né? De 12 anos para cá, nós, tanto eu quanto o Lígia também entramos na Terra, participamos da fundação do Grupo Terra de Rudá, aqui no Rio de Janeiro. Hoje nós somos 6 terapeutas que trabalhamos com psicologia, com contação de histórias, com arte, com bordados, com arte floral, enfim. Nós fazemos retiros ao longo do ano. Esse ano a gente teve essa história da pandemia, a gente teve que cancelar 3 retiros. A gente trabalha no Rio de Janeiro, você trabalha também em São Paulo, em Curitiba, e quem quiser conhecer o trabalho da Terra de Rudá é www.terraderudá.org.br. E dentro da Terra de Rudá, nós criamos também um trabalho gratuito, muito profundo, chamado Tornar-se Presente, via WhatsApp, que é um trabalho que já tem 900 e tantas pessoas, caminhando para 1.000 pessoas. É um trabalho onde a psicologia, a filosofia, a espiritualidade, meditação
são colocados diariamente conteúdos gratuitos, então é bem interessante, bem profundo, e ainda mais nesse momento da pandemia, onde a gente sentiu um espírito de orfandade, muita gente precisando de um suporte, de uma sustentação. Então veio o que veio, a terra de Rudá e o tornar-se presente também. Esse trabalho que eu faço ao longo de anos, ele é acompanhado pela minha mulher, a Lígia Franklin, que juntos nós fizemos a série Amor Singelo, ligando o tema do masculino, do feminino, né? Mas, enfim, de poucos anos para cá, talvez uns 3 anos para cá, tanto eu quanto Lígia viemos focando na astrologia dármica. A astrologia dármica é um olhar diferenciado em cima da própria carta natal. É a mesma carta natal, é o mesmo mapa astral, ao invés de fazermos uma leitura da personalidade da pessoa, né? A gente vai mais fundo, procura responder perguntas do tipo: o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu propósito, para que eu nasci, qual é a minha missão de vida, né? Ou seja, perguntas profundas, né, pretensiosas, que na verdade a astrologia tem minimamente obrigação de responder, uma vez que, quem sabe, a astrologia é o primeiro conhecimento fundador da humanidade, da civilização. Ainda que muitas vezes a astrologia é vista como uma coisa mais superficial, em relação ao horóscopo, em relação à personalidade de fulano e beltrano, mas na verdade vocês vão ver nessa minha explanação a envergadura da astrologia no sentido de dar um norte, de dar um norte. Bem, então a astrologia dármica. Primeiro, a palavra dharma é uma palavra sânscrita que significa a lei, o caminho, né? Para o budismo, os ensinamentos de Buda, né? Mas para nós aqui, os ensinamentos do natural, o caminho do natural, né? Então, a astrologia dármica é aquela que tem por finalidade olhar profundamente para a essência e dizer: olha, o teu caminho é esse. O que te achas? Toca teu coração? Isso provoca você em algum lugar? É. Na verdade, é encaixar em si, né? É quando o ego, de alguma forma, amadurece e se coloca a serviço da alma. E é interessante, porque quando você está no teu lugar, quando você está no teu lugar identitário, temas como profissão, dinheiro, afeto, família, amigos, tudo isso vai se reorganizando. Tudo isso vai se reorganizando. Uma vez que a função da astrologia dármica é dar um GPS, dar uma bússola de vida, né, do teu lugar. Então, eu queria explicar um pouquinho de como funciona isso. Nós temos a carta natal, e ela é vista pega os dados, né, o nome todo, dia, mês, ano, local e horário de nascimento, constrói através de latitude, longitude, a gente constrói a carta natal. Existem 12 casas, 12 signos, 10 planetas. Em astrologia, a gente usa chamar Sol e Lua de planetas, embora a gente saiba que são uma estrela e um satélite, mas, enfim, e só se a gente fosse pegar as combinações matemáticas de 12 casas, 10 planetas, 12 signos, é uma coisa infindável a quantidade de informações que a gente teria a partir daí. Mas vamos por partes. Se eu divido o mapa, né, em 4 quadrantes, a carta natal, que é uma circunferência, né? Se eu divido em 4 quadrantes, e no primeiro quadrante tem a casa 1, 2 e 3, né? Cada quadrante vai nos revelar informações muito profundas sobre o que a gente está fazendo aqui. Por exemplo, o primeiro quadrante, ele se ocupa do tema da sobrevivência e da segurança. Casa 1, 2 e 3 da carta natal. O segundo quadrante, marcado pela casa 4, 5 e 6, é o tema da família e do trabalho, ou da raiz, do enraizamento e da produção. Vocês reparem que tudo isso aí são temas nossos, diários, né?
O terceiro quadrante, marcado pela casa 7, 8 e 9, é o tema da consciência e do propósito. E por último, o quarto quadrante, casa 10, 11 e 12, a gente vê ali os temas da solidariedade, da transcendência e da comunhão com a fonte. Então você repara que uma carta natal, um pedaço de papel que está registrando graficamente uma parte do céu no momento que a pessoa respirou pela primeira vez, dá conta de trazer informações sobre como é que é a minha sobrevivência, como é que é a minha segurança, a minha família, como lido, qual é o meu trabalho, consciência, como é que faz com que essa ficha possa cair para mim, qual é o meu propósito de vida, né? A minha participação no coletivo, o meu desejo, minha necessidade de transcendência e a minha experiência de pertencimento, a minha experiência de comunhão com a fonte. Esse mesmo mapa, essa mesma carta natal, a gente pode dividir também em três partes, que eu chamo de 3 terços. O primeiro terço, signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, é o pronome eu. O eu, a afirmação do eu, nesses 4 signos, Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, a afirmação do eu. É muito importante que esse eu tenha, que ele possa ser posto de pé, né? Porque a gente vai precisar lá na frente ser sujeito no nosso próprio caminho. Se esse eu é frágil, né? Se esse eu não dá conta de si mesmo, aí começa vínculos de dependência, vínculos de predação. O segundo terço, agora eu estou dividindo a carta natal em 3 terços. 4 signos, 4 signos e 4 signos. O segundo terço é o outro. É Leão, Virgem, Libra e Escorpião. É o reconhecimento do outro. É muito importante. Você sabe que às vezes a gente se casa, a gente namora, a gente se apaixona, a gente constrói família, mas nem sempre a gente chegou no outro ainda. A gente ainda não conseguiu chegar no outro, porque às vezes a gente passa 20, 30, 40, 50, 70 anos tentando sobreviver, tentando estabelecer e tentando se afirmar. Será que o outro passa a ser uma espécie de trampolim, uma espécie de escada, uma espécie de... Né? É muito comum a pessoa não conseguir enxergar o outro, não conseguir chegar no outro, não conseguir ver o outro. Então, o segundo terço se ocupa de informações de como acessar esse outro a partir desse eu já nutrido. Então, respectivamente, Leão, Virgem, Libra e Escorpião. E o último terço, do pronome nós, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, é onde a coletividade, o mundo e o cosmos se afirmam. A coletividade, o mundo e o cosmos se afirmam. Repare então que nesses 3 terços tem o primeiro eu, o segundo você e o terceiro nós todos. Bem, o que eu estou fazendo aqui? Parece que eu estou dando uma aula de astrologia, mas na verdade eu estou querendo mostrar que a partir de um pedaço de papel com uma representação gráfica de uma parte do céu no momento em que a pessoa nasceu, a gente tem bíblias e bíblias e bíblias, ou enciclopédias, ou bibliotecas e bibliotecas sobre a própria pessoa. Isso sem desconsiderar o arbítrio. Nosso arbítrio é tão grande, que às vezes chega até a 3%. Entendeu? Isso é para dizer que ele 3% ou 4% dá para fazer muita coisa. Mas, na verdade, nosso arbítrio ele é diminuto na medida em que tem uma partitura a seguir, tem um propósito a seguir. A gente vai vendo isso. Por exemplo, existe o Dharma cósmico, existe o Dharma individual. Né? O Dharma cósmico é simples, quer dizer, simples de falar, né? O que é o Dharma? Qual é a missão? Qual é o propósito do cosmos? Né? Para onde ele vai? Ser amor, viver a unidade. O Dharma cósmico de cada ser humano é ser amor, é se transformar em amor.
né? É viver a unidade. Ser amor é viver a unidade. Viver viver em comunhão com a fonte, né? Isso é uma experiência, isso não é um desejo, isso não é uma teoria, isso é uma experiência que muda tudo. Mas é o final do filme, né? Mas a gente tem o Dharma individual, que na verdade, em termos assim mais didáticos, precede o Dharma cósmico, que é a autorrealização. A autorrealização. Quer dizer, eu me autorrealizo, eu me conheço, eu me nutro, eu ergo, eu sustento os meus recursos, eu potencializo, expresso os meus recursos, sejam afetivos, intelectuais, sexuais, espirituais, familiares, enfim, né? Mas, no fundo, é para que eu consiga também servir ao plano, que é viver a experiência de reverberar com a fonte. Uma vez eu posto de pé, na minha singularidade, no meu sujeito, nesse meu processo de autoconhecimento, eu me autorrealizo, me sinto abastecido, né? Esse ego, nesse ponto, já está a serviço da própria alma, isso para servir o plano, que é viver a experiência de reverberar com a fonte. Bem, nós temos aí o drama humano e o dharma humano. Vai mudando uma letrinha, né? Drama passa a ser dharma, dharma, drama. O drama humano a gente conhece. Sobrevivência material, sobreviver materialmente, sentir-se amado, conseguir amar, sentir-se incluído. A busca de proteção contra as fatalidades, contra, quem sabe, o destino. Quem poderá me proteger? Esse é o drama humano. Medo da morte, medo desse desconhecido, desse buraco negro, a gente não sabe para onde vai. Medo de não conseguir, simplesmente medo de não conseguir. Medo da própria potência e os seus comprometimentos. Medo da própria potência e onde é que vai dar isso? Essa potência vai me levar a assumir responsabilidades, eu não sei se eu dou conta. É bom lembrar que se a gente pega a linha do tempo dos cientistas, para eles o universo tem 13,7 bilhões de anos, né? Essa não é a minha linha do tempo. Na verdade, eu não tenho linha do tempo nenhuma, porque é, é muito fantasioso. Essas cronologias são bem, para o meu gosto, são muito fantasiosas. Eu prefiro falar de éons, de eras, né? O que eu sei é que existem vários universos e que o tempo de nascimento deles é infalável, não está na ordem do intelecto humano. O Homo sapiens, segundo dizem, ele foi elaborado entre 250 e 150 mil anos, né? Esse é um tempo diminuto. Isso foi ontem. Foi ontem que nós chegamos aqui no planeta, que nós fomos hibridizados, que nós fomos manipulados geneticamente para estarmos aqui, né? Produzindo máquinas, foguetes, aviões, produzindo guerras, produzindo tudo que a gente produz, né? Coisas que os elefantes não fazem, né? Graças a Deus, mas os gnus não constroem um iPhone, né? Os leões não fazem um avião, enfim. Eles não precisam disso, né? Mas é onde eu quero chegar. O ego é um advento muito recente. A nossa história com o nosso emocional é muito recente. A gente não sabe lidar com o nosso emocional. A gente precisa de uma educação, de uma pedagogia emocional, de uma educação psicológica, de um trabalho profundo de autoconhecimento, não porque é bonito, porque nós somos ilustres desconhecidos. Nós somos ilustres desconhecidos. A gente tenta na base do instinto, a gente tenta na base de erros e acertos, a gente vai para cá, vai para lá, numa dessas a gente acerta, mas não é assim. Tem uma partitura, tem um plano, tem um manual encarnatório. Uma vez, num dos retiros da Terra de Rodar, uma pessoa falou assim: se a gente nascesse com um manual, seria tudo mais fácil. Aí eu falei assim: mas a gente nasce com um manual.
né? É muito a sensação de desamparo, a sensação de orfandade para quem não se conhece, não tem intimidade com a própria subjetividade, é terrível. Mas aí a gente pensa o seguinte: vamos pensar juntos uma coisa. A gente nasce no planeta Terra gira em torno do Sol. Ele leva 365 dias fazendo uma revolução em torno do Sol, né? Do ponto de vista antropocêntrico, ou seja, do ponto de vista geocêntrico, ou seja, nós estamos aqui, entre aspas, parados, e o Sol está andando, caminhando na eclíptica, passando por signos e signos. Então, num ano, o Sol passa em 12 signos. O que isso significa? Significa que a jornada de individuação, o processo de autorrealização, o processo de, de comunhão com a fonte, de êxtase, de plenitude, de beatitude, de encontro consigo mesmo, de realização do si mesmo, passa por 12 etapas. O manual, o próprio Sol diz, ó, gente, é o seguinte, realizem dentro de você, João, realize dentro de você, Maria, realize dentro de você as experiências arquetípicas de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Ele não está dizendo só conheçam a astrologia, vai estudar astrologia, não. Mas ouçam o seu mundo interno, a sua subjetividade, o seu interior, e lá está a jornada da autorrealização, que para nós, didaticamente, significa as 12 etapas do Sol passando para os 12 signos. Eu queria então lembrar que esse manual encarnatório, que o Dharma humano, ele tem a ver com diferenciar-se em comunhão. Você se tornar diferenciado em comunhão com o todo, com o agora, com a fonte primordial. Você se singularizar, porque João não é igual a Pedro, não é igual a Renato, não é igual a Maria. Você se singularizar, você se diferenciar, mas em comunhão com a fonte, em comunhão com a fonte primordial. Para isso existem 12 etapas, 12 caminhos. E eu queria relembrar esses caminhos, né, que esse é o manual encarnatório. O primeiro caminho é quando a gente chega, a gente se manifesta corporalmente. A gente chega. Minha carne está aqui e eu entrei no jogo evolutivo. Né? A gente chama dessa primeira etapa de Áries. É quando a manifestação acontece. Né? O segundo passo da jornada é quando a gente vai ter que fazer, de uma maneira ou de outra, uma sustentação. A gente tem que se sustentar no mundo, se botar de pé no mundo do ponto de vista material. Né? O alimento, a comida, né? O dinheiro, o assumir as contas, etc. Isso é muito importante, porque muita gente se espiritualiza sendo patrocinado por terceiros. Né? Às vezes a pessoa se espiritualiza, mas depende do patrocínio de alguém, da verba de alguém, ou do como se dissesse, não, mas o ser autorrealizado é um ser independente. O segundo arquétipo é de touro, que é sustentar-se no mundo. O terceiro arquétipo do manual encarnatório é conhecer o entorno, né? É interessar-se por que está à sua volta. É o arquétipo de gênios. Você agora tem um corpo, você precisa alimentar esse corpo e você precisa caminhar à tua volta. Olhar, perceber, descobrir, ver o que te toca, o que não te toca. O quarto degrau do manual que a gente traz de fábrica chama-se reconhecer a sua linhagem, reconhecer a sua raiz, reconhecer o seu território, né? Que é câncer, experiência canceriana. A gente, em Gêmeos, conheceu o entorno, em Câncer a gente reconheceu essa linhagem. A quinta etapa é a etapa onde a gente é possível criar-se a cada instante, criar-se, inventar-se a cada instante.
Quando a gente pode ser pai, pode ser mãe, pode educar, ensinar, transmitir, influenciar, é o arquétipo de Leão. Logo em seguida, a sexta etapa desse manual encarnatório é a gente se aperfeiçoar a partir disso, o autoaperfeiçoamento. Eu preciso lapidar, tirar isso, expandir aquilo, melhorar aquilo, cortar aquilo e me aperfeiçoar. É o arquétipo de Virgem. O sétimo portal, o sétimo degrau, né, fala sobre, bem, agora é hora de você se expor ao contraditório, de você se expor aos olhos do outro. Quem sabe ao julgamento do outro. Esse é o arquétipo de Libra. Expor-se ao contraditório. Isso é difícil, difícil. Outro nome para isso chama-se casamento ou relação de intimidade, né? Que é um dos territórios mais profícuos de descoberta, de autoconhecimento, de crescimento. O oitavo portal, o oitavo degrau, o oitavo patamar é a necessidade da gente morrer e renascer, morrer e renascer, morrer e renascer, morrer e renascer dezenas e dezenas de vezes ao longo de uma única existência. O nome disso chama-se Escorpião, é o arquétipo. O nono degrau, a nona etapa desse manual encarnatório é entusiasmar-se no propósito. Depois de tudo isso que eu vivi, eu sou entusiasmo pelo caminho, pelo propósito, pelo foco, pelo alvo. Sagitário. A gente chama isso de experiência sagitariana. O décimo portal, o décimo degrau, é, então, realizar-se obra no mundo, realizar-se obra, com O maiúsculo, no mundo. Essa não é uma casa exatamente ligada à profissão, é mais do que isso. É uma casa ligada à realização. Eu me tornei a minha própria obra. O arquétipo de Capricórnio. Aí a gente está chegando já no finalzinho desse manual, que vem de fábrica. Tá? Às vezes o problema é que às vezes vem japonês, vem árabe, é difícil de ler, mas a gente também tem intuição, não precisa também ter um astrólogo a tiracolo. Né? O 11º portal, o degrau, o patamar é Aquário, que é transcender o mundo. Bem, realizei minha obra no mundo e agora eu vou além dessa obra. Eu vou além dessa obra. Transcender, quer dizer, através da consciência, através da consciência. E por último, o último degrau, o último patamar desse manual encarnatório é experienciar a unidade, é retornar à fonte. Não é morrer fisicamente, não, é experienciar a unidade. Então, experienciar a unidade a existência foi cumprida, a existência foi cumprida. Então, eu manifesto o meu corpo, eu sustento esse corpo, eu me interesso pelo entorno, eu reconheço a minha linhagem, a minha família, meu sangue, eu crio a mim a cada instante, eu me aperfeiçoo, eu exponho esse aperfeiçoamento ao olhar do outro, a partir daí eu morro e renasço várias vezes, eis que o propósito se apresenta, eu me torno obra no mundo, eu vou além dessa obra e aí eu vivo a experiência de pertencimento com o todo. Isso é o que todo ser humano, não importa em que classe, não importa em que classe econômica, todo ser humano nascido aqui na Terra precisa viver. Porque não é à toa que nesse sistema solar o Sol passa nesses 12 signos e não em 14, 15, 20 signos e coisas assim. Eu queria fazer uma provocação para... Já eu estou terminando a minha fala. Eu acho que a Gabi também tem provavelmente alguma questão. Queria fazer uma provocação que é o seguinte. A astrologia ela é uma espécie de relógio celeste. Tem ciclos. A gente sabe que os ciclos existem, né? Dia e noite, as 4 estações, ciclo do ano inteiro, ciclos lunares, né? A gente sabe de ciclos menstruais. Nós somos formados por ciclos. A coisa não é assim, casa da mãe Joana, a coisa não é gratuita ou aleatória. Então, fundamentado na astrologia, ou fundamentado no movimento dos planetas no céu, que a gente chama isso de trânsito, até os 37 anos de idade, espera-se que a gente tenha conseguido se pôr de pé no mundo.
É financeiramente, é profissionalmente, é a construção de uma família, enfim, cada um do seu jeito, mas espera-se que o relógio, não biológico, o relógio psíquico, né? Até os 37, a astrologia fala disso. Dos 37 aos 42 anos, esse mesmo relógio, ele fala que é um momento de uma certa quebradeira, onde a gente vai se ressignificar. Vamos olhar para trás e vamos ver o que nesses 37 anos a gente fez e que precisa fazer uma reavaliação, uma reestruturação. Ou começar, né, ou aperfeiçoar, ou lapidar. É um momento sempre muito difícil, entre 37 e 42 anos, onde acontece Plutão quadratura Plutão, Netuno quadratura Netuno e Urano oposição Urano. E a partir dos 42 anos de idade, o ciclo astrológico também espera, foi para isso que foi feito, que a gente comece um processo, eu não diria comece, mas que a gente intensifique o processo de verticalização. Intensifique o processo de verticalização. E inspirar o entorno. Esse processo de verticalização inspira o entorno. Então, fica a pergunta no ar, será que até os 37 eu me pus de pé? Não é ser perfeito, não. Erros e acertos. 37, 42 anos é um momento maravilhoso para crises absurdamente potentes, para a gente poder se pegar pela mão, né? E a partir dos 42 é se verticalizar. Verticalizar significa os pés no chão e os cabelos nas estrelas. Qual é o meu dharma, meu propósito, o que eu vim fazer aqui e, num dado momento, me compartilhar, né? A Terra de Rudá, ela tem alguns conceitos fundados na psicologia do luminoso, que é uma psicologia que a gente vem trabalhando há alguns anos, que é importante a gente ter tato. T-A-T-O, tato. T, trabalhe. A, aguarde. T, o tempo. O, oportuno. Trabalhe e aguarde o tempo oportuno. Tato, trabalhe e aguarde o tempo oportuno. O tempo oportuno não é o tempo do ego, é o tempo da psique. Quem manda é a psique, não o ego. Bem, Gabi, não sei, que horas são aí? Tá tudo certo o horário? 19h32, temos tempo ainda, 19h32. Me deixa respirar um pouco, tomar um pouco desse vinho aqui. Nossa! Tintim, Saúde! tintim para todos. Tintim, faltou a minha taça agora, mas eu ainda vou trabalhar depois. Ai, gente, só de ouvir a voz do Sérgio assim, eu já fico emocionada, né? Porque quando eu fui fazer o meu mapa astral com ele, o mapa dármico, ele já chegou com a palavra, né, do meu mapa conhecimento. E eu nunca tinha feito o meu mapa assim, né? E foi, tipo, me desestruturou tanto, tanto quando ele me falou isso, porque era uma coisa que já estava em meu inconsciente há muitos anos, mas que eu não dava conta. E a partir desse mapa também eu lancei esse projeto aqui, que é transmitir conhecimento para vocês e trazer pessoas também. E ele com certeza foi o primeiro convidado. Espero voltar mais vezes. E quando eu estava fazendo o meu mapa, o Sérgio me falou uma coisa muito, muito importante comigo, que eu ainda depois tive que mandar uma mensagem para ele, porque eu não consegui entender, porque eu nunca tinha ouvido falar de província tóxica. E eu percebi que mesmo já tentando transmutar o meu trabalho, eu formei em educação física, trabalhava em academia, e já como terapeuta, já massoterapeuta, professora de yoga, né? Eu tentava fazer essa transmutação, mas ainda não conseguia desconectar. Eu queria, Sérgio, que você falasse a importância dessa província tóxica que, assim, que me marcou tanto. Eu ainda estou conectada com ela, ainda, né? Ainda existe um pouco dessa província tóxica, assim, que ainda também não foi totalmente leiga a ela. Mas eu gostaria que você falasse um pouco dessa província tóxica, né? Que me deixou com o cabelo em pé. É,
Você sabe que província tóxica é um nome assim estranho, né, e tudo mais, mas é muito familiar. É o seguinte, esse conceito significa o seguinte: você já deve observar que quando a gente começa a fazer terapia, a fazer uma busca espiritual, a se aprofundar, a ler, a estudar, a conhecer, né, a conhecer a si próprio, a própria subjetividade, alguns amigos começam a ficar com prazo de validade vencido. Sim, Até que a ficha caia, até que a ficha caia, é difícil, porque foram anos, né? Tem essa amizade desde o jardim de infância, desde o colegial, a gente se conhece desde do primeiro bairro que eu morei. Isso é maravilhoso, mas não tem nenhuma lei na Constituição que diga que a gente é obrigado a levar os amigos até o resto da vida. Não está isso escrito em nenhuma Constituição, pelo amor de Deus. E a gente é feito de diálogos, a gente não é feito de monólogo. A gente clama por diálogos. A gente clama por ver e ser visto, ver e ser visto. Quando a gente começa a se autoconhecer e se ver melhor, né? E caminhar mais, e o outro às vezes não acompanha, às vezes é o marido que não acompanha, às vezes é a esposa que não acompanha, às vezes são os amigos, aquele grupo, né? E aí o que acontece, né? Que eu chamo de província cósmica, tóxica, província tóxica, é, é que a gente não consegue largar e aquilo gera uma toxicidade, porque tem pessoas que começam a torcer contra. Tem pessoas que começam a torcer contra o fato de você estar se individuando. Você sabe que a nossa educação é a educação da manada, a educação da matilha, é a educação do rebanho. O processo de individuação, a gente nasce indivíduo, a gente nasce singularizado. Quando morrer também a gente não leva 500 com a gente vai sozinho. E mesmo que 500 morram juntos, a gente vai sozinho. Aqui a minha fala não é nenhuma apologia à solidão, mas sim perceber que se o outro não quer, ou não consegue, ou não pode, ou não está afim, tem uma palavra de duas sílabas que às vezes é muito potente. Adeus. Então, o que eu chamo de província tóxica é quando a gente vai ficando, aquilo que parecia cidade grande vira província. Aquilo que parecia cidade grande, lugar dos afetos, começa a virar província e fala assim, olha, eu preciso sair daqui antes que eu fique asfixiado, ou que isso me devore. Na astrologia, por exemplo, é muito comum pessoas que têm um Saturno no fundo do céu, ou Capricórnio no fundo do céu, né? O Saturno fazendo, às vezes, conjunção com a Lua, algo assim, ou oposição ou quadratura, o Plutão, às vezes, no fundo do céu, eu preciso sair daqui, senão eu vou morrer. Eu preciso sair daqui, senão eu vou morrer. É. Por quê? Eu sinto um chamamento da minha. É como se dissesse assim: eu sinto um chamamento da minha alma para eu ir para o leste. E toda a minha família, meu bairro, meus amigos estão indo para o norte ou para o oeste, e o caminho para eles certo é esse. E eu sou ovelha negra, desgarrada, etc, etc. O processo de autoconhecimento é, você tem que ter discernimento, né, e coragem. Esse discernimento é fundamentado no conhecimento, não é fundamentado na fé. Não é fundamentado na fé. Tem pessoas que com fé se destroem, se aniquilam, apenas se arrebentam, porque não há uma gota de conhecimento, não há uma gota de consciência. Eu preciso acreditar, eu preciso acreditar, eu preciso acreditar. Não. Eu preciso conhecer, eu preciso saber, eu preciso discernir, eu preciso escolher. Então, a província tóxica é quando a gente não abre o olho e a gente é devorado pelo nanismo ou devorado por uma estagnação, é devorado por um bloqueio, por uma trava e vai ficando, vai ficando, vai ficando. Bem, tem alguma pergunta que alguém tenha feito aí? Eu não estou lendo, deixa eu mas olhar. Mas eu tenho ainda outra pergunta, Sérgio. Eu diga. vejo que o momento atual que a gente está é para a gente entrar mesmo assim em contato com nossas sombras, com o Dharma. Você me corrige se eu estiver errada, tá?
É Uhum. Plutão que é essa transmutação do karma para o Dharma? Picotou, É no eu não ouvi planeta o final. Plutão que tem essa transmutação do karma para o Dharma? É, a astrologia cartesiana, ela diz que a purgação, a transmutação é Plutão e o karma é Saturno. Não está errado, não está errado. Mas eu gosto de ver que eles são dois agentes, né? O Plutão, um agente de purgação e em que pese os astrônomos terem desqualificado o Plutão, tiraram ele de planeta e foi para planetoide. Mas para a astrologia não tem nada a ver com isso. A astrologia sabe que esses corpos têm uma consciência, eles são seres vivos, são mestres químicos, né? O Plutão tem essa função de transmutação e o Saturno ele somatiza a ideia do karma. Porém, é o mapa todo que, na verdade, vai falar sobre esse processo de transmutação do karma em dharma. Tá. E A você leitura, consegue né? falar como que está o momento dármica agora nesse processo, agora que a gente está passando na pandemia? Consigo. Mas antes, eu acho que eu vou dar uma ótima notícia, Ai, mas por eu vou favor. primeiro eu vou dar primeiro eu vou dar péssimas notícias. Eu acho bom, né? A gente começa com notícias ruins e termina com notícias boas. As notícias, primeiras notícias ruins. Não sei se vocês sabem, a gente tem um ciclo chamado precessão dos equinócios, que é um ciclo que leva 25.920 anos, que é o eixo da Terra girando devagar em torno do zodíaco inteiro. O eixo da Terra leva 25.920 anos para dar a volta em torno de todo o zodíaco. Cada era de peixes, era de aquário, era de touro, a gente agora está na iminência de entrar na era de aquário, leva 2.160 anos. Até aí tudo bem, não fui eu que inventei isso, né? Mas a péssima notícia, que para os imediatistas não é tão péssima assim, que é o seguinte: a cada vez que o eixo da Terra aponta para a era de Aquário, a gente vive um alinhamento de muita luminosidade. Os maias falaram disso o tempo todo, que é o centro da galáxia, a estrela de Alcione em Pleiades, o Sol e o planeta Terra. A gente está nessa zona limítrofe de entrar nessa era fotônica, que são os próximos 2.160 anos da era de Aquário, serão luminosos, né? Então vai ser difícil a gente ficar escondendo debaixo do tapete as nossas, eu prefiro nem usar o adjetivo, deixa para lá. Mas enfim, porém, a cada 2.160 anos, por exemplo, do eixo da Terra apontando para Aquário, é um momento de purgação e de limpeza e de ascensão. A gente está recém entrando nele. Ok. Depois, a cada 10.800 anos, a gente fica num território de sombra. 10.800 anos. Por isso que eu falei que essa notícia não é tão ruim assim. Para os imediatistas, o que está valendo é que a gente está entrando agora numa era longuíssima de 2.160 de luz. Mas são 10.800 anos de sombra. A pergunta fala, mas isso não parece justo. Deveria ser meio a meio. Pois é, mas o planeta Terra é um lugar de expiação, de regeneração. Aqui não é um lugar, apesar desse planeta ser apenas maravilhoso e magnífico, as alminhas que encarnam aqui são heavy metal. As alminhas que encarnam aqui estão com um débito bem generoso, estão no cartão de crédito ali pagando alto, coisas que só a memória celular dá conta de lembrar. Então, agora, a gente agora em janeiro, 12 de janeiro, a gente viveu uma conjunção tríplice que nos últimos 2.000 anos é uma conjunção muito drástica. O Júpiter ficou do ladinho de Saturno, Saturno do lado de Plutão, os três juntinhos em Capricórnio, e Netuno estava em Peixes e está dando no que está dando essa história aí. Essa conjunção tríplice, ela aconteceu 6 vezes, né? 5 vezes, mais essa agora, 2020, ao longo dos 2.000 anos.
Eu não vou situar agora, não vou colocar, mas mais ou menos a cada 298 anos, isso é irregular, essa conjunção volta em diversos signos, e é uma porradaria que acontece. Porradaria, leia-se acerto de contas, acerto de contas, acerto de contas, acerto de contas do nosso desvio. A gente está tendo o privilégio, não sei se eu coloco aspas nessa palavra privilégio, de estar vivendo essa conjunção em Capricórnio, né, e com Netuno em Peixes. Então, no curto prazo, 2020, 2021, 2022, 2023, a situação é péssima. Eu não estou nem falando da pandemia. Sim. Eu não estou nem falando da pandemia. A pandemia é o que é, a gente está vendo, é uma coisa assim terrível, terrível, mas eu me refiro a basicamente duas coisas. Me refiro à recessão econômica, desemprego, fome, e as guerras híbridas entre o Ocidente e o Oriente, leia-se de uma maneira mais explícita, entre os Estados Unidos e a China. Né? São guerras muito mais sofisticadas do que simplesmente sair jogando bomba para cá e para lá. E a gente está no meio disso. Tem um projeto de uma ordem mundial mais rigorosa, mais centrada num poder central, mais ditatorial. Isso está na pauta. Tem dois jogos aí, duas equipes lutando de luz e sombra nesse aspecto. Mas, o que eu estou falando? De um momento sombrio que a gente está vivendo e, no curto prazo, eu posso estender 2, 3, 4 anos. Depois disso, né, as coisas começam a mudar no sentido da consciência, da expansão, da liberdade. A gente vai ter uma virada bastante significativa. Meio ambiente, economia, relação com a família, a própria sexualidade, o sistema político, né? A própria economia vai mudar. A gente está vivendo um momento glorioso. Nós temos que ter a coragem, o discernimento de fazer um belo enterro, um enterro nobre para um velho mundo, inclusive econômico, político. Isso não significa acabar com a economia ou acabar com a política. Não. É um novo surgimento. Nos últimos 200 anos, a gente viveu essa conjunção Júpiter-Saturno, apenas ambos, Júpiter-Saturno, nos signos de terra. E foi o avanço de um capitalismo predatório. Agora, 21 de dezembro, nós vamos viver a mesma conjunção Júpiter-Saturno em Aquário. E começa um ciclo de 200 anos dessa conjunção nos signos de ar. O que significa consciência, relações humanas, meio ambiente, tecnologia, viagens espaciais, relação direta com os exosseres, entre parênteses, com os extraterrestres que estão aí há muito tempo. Sim. Ou seja, o meu olhar é otimista a médio e longo prazo, otimista realista e completamente pessimista no curto prazo. Não sei se... Excelente. Excelente, Sérgio. Nossa Senhora. Como sempre, muito profundo, né? Mas para mim é assim, né? Que também tem um trabalho bem profundo. Tem uma pergunta, tem várias perguntas aqui, Sérgio. Vou pegar uma aqui. Como é Diga. definido o propósito? Através de alguma casa, planeta? Me interessei pela pergunta. Já fizeram essa pergunta? Olha só, para falar sinceramente, o propósito, o Dharma, a missão, né, é visto no mapa todo. No mapa todo, todo, todo. Você tem que saber quais são as dominantes. Você pega um mapa natal, você tem que entender qual é o tema dessa encarnação. Sabe o que acontece? A gente fica distraído com a sobrevivência, com a busca de segurança, com a nossa carência afetiva, querendo um salvador que nos tire dessa, e a gente esquece o seguinte: qual é o meu tema encarnatório? Quando você vai escolher uma faculdade, qual é a faculdade que você vai escolher? Quando você entra numa empresa, qual é o setor da empresa? Quando você chega no planeta Terra, sim, escuta, qual é a tua área? Qual é o teu setor? O mapa tem obrigação, a carta natal tem obrigação de mostrar qual é o teu tema nessa encarnação. Então, eu poderia dizer que a casa 9, a casa 10,
ou seja, o Sagitário, Capricórnio, Júpiter, Saturno, são alguns indicativos, mas isso é pouco, muito pouco, muito pouco. É o mapa inteiro, aspectos, Sol, Lua, enfim. Isso dá claramente. Sabe lá o que que é? Nasce uma criança, o pai e a mãe fazem um mapa e o astrólogo, centrado, ele diz assim: olha, o tema da encarnação dessa criança é esse, né? E o propósito de vida dela é aquele. Isso não tira o arbítrio. Isso não tira o arbítrio. A gente vive numa sociedade ocidental, a gente cultua uma democracia suspeita, né? Eu acho que a possibilidade de todos nós votarmos é tudo de bom, é absolutamente tudo de bom, mas o fetiche da democracia, ou o fetiche da liberdade, o fetiche do arbítrio é perigoso, porque nós viemos aqui obedecer ao plano maior. Quando a gente se dobra na frente de um Cristo, ou de um Buda, ou de um Maomé, ou de um Krishna, o que esses caras vieram falar? Apontar para o coração. Eles vieram apontar para o coração. Eles não vieram, olha, faz o seguinte, vai fazer mestrado, doutorado, pós-doc, vai estudar. Não. Apontar para o coração. É consciência, amor. Por que isso? Esse é o tema. Esse é o tema. Agora, o João pode ir por um lado, a Maria pode ir para o outro, o Fernando pode ir por um outro, cada um, mas todos têm que desaguar na experiência plena de consciência, que é a mesma experiência de ter amor. Mas isso daí, o mundo, ele não foi feito para isso. O mundo foi feito para friccionar o nosso Dharma. A vida é outro departamento. A vida, ela é atemporal. A vida nunca morrerá, ela nunca começou, ela nunca terminará. O mundo não. O mundo tem uma data. O mundo tem uma datação. A função do mundo é friccionar o nosso caminho para a gente ter que se posicionar, usar o arbítrio para a gente se posicionar. Só que quando a gente abre os jornais, vê as televisões, a gente vê como é que a gente vem se posicionando ao longo de milênios, né? Eu acho até que as coisas estão muito melhores do que já estiveram, mas estão muito aquém do potencial do humano. O potencial do humano é um potencial divino. Nós somos fractais da fonte primordial. Nós somos fractais da fonte primordial. Nós temos a capacidade de recriar esse instante criador. Esse instante criador, a cada segundo é um instante criador, de reinvenção. E aí a gente se identifica com o passado, se identifica com a família, se identifica com a neurose, e os prazos de validade vão vencendo e a gente não vai se dando conta disso, né? Sérgio, mais uma pergunta. A Lígia, na verdade, beijo, Lígia. Ela pediu para falar da responsabilidade nossa de estar aqui neste planeta e neste momento. Então, eu acho um privilégio a gente estar nesse momento. Sabe o que que é? Os acomodados, os preguiçosos, os caronas, né, aqueles que se tornaram objetos e não sujeitos, não gostam de trabalhar, não gostam da jornada do herói, não gostam da jornada do herói. Entendeu? Resolvam para mim, um salvador baixe aqui, me resgate. Mas o grande tesão é perceber que tem uma obra para ser refeita, uma obra para ser reconstruída, a obra do humano. Eu não estou nem falando de infraestrutura de portos, aeroportos, não estou falando da obra do humano. Nós temos basicamente, para simplificar, nós temos basicamente duas ruínas. Basicamente duas ruínas. O que a gente fez com nossa subjetividade e o que a gente fez com a nossa cabecinha. São escombros, sabe? Quando a gente chega lá na Grécia e vê aqueles escombros, a nossa cabecinha e o nosso escopo emocional são verdadeiros escombros. Esse momento é o momento onde o sistema ele foi golpeado. O sistema foi golpeado pelo próprio sistema. O sistema está nas cordas. Quem colocou o sistema nas cordas foi o próprio sistema e os ciclos acima de nossas cabeças e dentro da nossa psique. Então, a nossa responsabilidade, através da consciência, do autoconhecimento, da busca de nós mesmos, é a gente produzir para ontem um novo humano. Produzir para ontem um novo humano.
né? Que está para nascer. Olha, ele está em contração há mais de 10 mil anos. Há mais de 10 mil anos que esse humano ele contrai ameaça a nascer, mas nós temos muito medo desse humano, porque ele é divino. E a gente tem medo de que a nossa potência nos leve para responsabilidades que eu não quero assumir agora. Eu não quero assumir agora. É tão bom eu me distrair. Então é isso, eu acho que é um momento glorioso. Eu queria que um dia as pessoas pudessem perceber que a palavra responsabilidade é sinônimo de prazer. Sim. A gente associa a palavra responsabilidade a ter que levantar cedo, ter que trabalhar, pagar as contas. Eu detesto o meu trabalho. É bom diferenciar trabalho de profissão. É porque trabalho com T maiúsculo é o trabalho que eu vim fazer aqui para me tornar eu mesmo. E profissão é a ferramenta egotizada no mundo. Maravilhosa. Mas que tem que ser uma expressão desse trabalho. Bem, eu não sei quanto tempo a gente tem, já está em Ah, cima, né? tá bom, a Acabou. gente tem 3 minutos. Sérgio, eu queria te Ah, agradecer muito, muito, muito. A cada papo que a gente tem, a cada meditação, a cada áudio seu e da Lígia que vocês mandam no grupo, eu chego à conclusão: quem eu sou? Uma camada foi embora. Né? É exatamente assim que eu tenho me sentido, assim, desde que eu comecei o trabalho com vocês, né? Muito, muito especial, porque eu sou um mistério, né? O ser humano é um mistério, né? E assim, quando você aprofunda no autoconhecimento, o que você descobre mesmo esse mistério, né? E queria agradecer todos que estão aqui. Que Sérgio vai estar aqui semana que vem novamente. A gente vai falar do masculino e do feminino ferido, como que isso interfere na nossa vida adulta, né? A gente vai fazer um bate-papo bem legal aqui. Se vocês tiverem dúvida, pode me mandar aqui, ou pode mandar no Instagram dele também. Qualquer coisa, se vocês quiserem me pedir, que eu passo para ele, tá bom? E muito, muito obrigada. Foi muito lindo, um momento muito especial. Eu tô toda arrepiada e com uma pulguinha atrás da orelha também, porque teve questionamentos para levar para o travesseiro e para agir, né? Gabi, muito, muito obrigado pela generosidade. Obrigado a todos que estão mandando coraçãozinhos aqui. Estou vendo vários nomes passando. Tem a família também, a família Coruja aqui. Estou vendo a minha irmã, a minha prima, a minha esposa. Estou vendo todo mundo aqui. E outras pessoas também. Maravilha, muito obrigado. E semana que vem, terça-feira, às Sim, 19 horas. 19 horas. A integração do masculino e do feminino. Beijo, Isso. obrigado a todos. E a você em Beijos, especial, tchau, Gabi. gente. Boa noite.